Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura do Salmo de número 57. E eu vou estar lendo do versículo 2 ao versículo 6 desta feita. Vamos lá, Salmo 57, versículo 2 em diante, diz o texto seguinte: Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daqueles que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles quem nela caíram. Até aqui o texto que nós vamos estar meditando. Quando lendo este texto, duas palavras, aliás, dois versículos me cativaram a pensar mais, porque afinal de contas isso é que significa ler devocionalmente a Bíblia. Nós lemos o texto, nem todos os versículos, nem todas as palavras, na verdade, às vezes nós entendemos ou dentro do contexto. Enfim, não se trata de um estudo profundo das palavras da Bíblia como um todo, mas permitir a palavra de Deus falar ao nosso coração. E quando lemos livremente este texto, o versículo 3 fala do salmista clamando, desde o versículo 2, auxílio, ajuda de Deus. E no fim do versículo ele diz: Deus enviará. Mas ele usa duas palavras nas quais eu gostaria de parar e pensar nelas. Ele diz: olha, eu estou clamando ao Senhor por auxílio e ajuda. Situação que nós acompanhamos, estamos caminhando no livro de Salmos e nestes 57 capítulos, muitos deles nós vemos Davi em seus desafios e etc., uma vida sofrida de muita perseguição. Então este tema tem voltado muitas vezes, mas mais uma vez em voltar, você vê ele clamando ao Senhor e agora ele diz: olha, o Senhor vai enviar algo. E as duas palavras me chamaram a atenção, porque veja aí, no versículo 3, a final dele diz misericórdia e a sua verdade. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. E quando eu parei para pensar nessas palavras, eu encontrei que uma delas é direta para mim, aquele que clamou. Davi clamou pedindo socorro e encontrou a misericórdia de Deus. Ou seja, a misericórdia fala da ação de Deus, da atuação de Deus em prol daquele que clama. Amém? Claro que Deus pode ter atuado com misericórdia da humanidade, provido o plano da salvação, sem necessariamente haver um clamor, mas de maneira geral, este tema bíblico da misericórdia é trabalhado junto com aqueles que clamam a misericórdia do Senhor, e nós aprendemos pela Bíblia a clamar, e é bonito quando isso acontece, porque quando nós pedimos a misericórdia, até no contexto humano, quando você usa esta palavra, você está numa posição humilde. Você está numa posição de necessidade. Numa posição que provavelmente você, com as suas forças, com aquilo que você tem em suas mãos, você não pode resolver o seu problema. Você está falando com alguém que com certeza é superior a você e pode te dar algo que você tanto necessita. E que você precisa que o coração desta pessoa seja enternecido pela sua causa. Por isso você diz: tenha misericórdia de mim. Nós vemos nos trechos lindos do Evangelho na vida de Jesus, muitas pessoas passaram por Jesus e pediram misericórdia a ele. Aleluia. Para serem curados, para serem abençoados e assim por diante. Aqui então nós vemos Davi clamando ao Senhor, e a primeira coisa que ele diz: o Senhor vai me enviar a sua misericórdia, portanto, a ação de Deus. Mas no mesmo contexto, logo a próxima palavra diz: ele vai enviar a sua verdade. E aí eu fico me perguntando o que é que significa esta verdade junto com a misericórdia. E o meu entendimento foi que enquanto a misericórdia é a ação de Deus, a verdade é aquilo que ele é. E vamos pensar mais um pouquinho sobre isso, porque quando Deus atua, quando alguém atua, inclusive Deus, ele demonstra quem ele é. Ou seja, só o fato dele exercer misericórdia para com o salmista está
disposto diante dos nossos olhos uma verdade sobre Deus. Qual é? Que o coração dele se enternece por nós. Amém? Mas quando, ao agir na misericórdia, por sua misericórdia, ele obra um milagre, então este feito do poder soberano, por exemplo, de Deus, é visto pelos demais. Ou seja, enquanto a misericórdia é algo para mim, eu que pedi e clamei, a verdade de Deus é algo para os olhos de todos os que estão assistindo a minha vida. Aleluia! Através da ação de Deus, a verdade de Deus é proclamada. E a verdade de Deus é aquilo que ele é. E o que ele é conhecido pelas suas ações. Quando nós lemos o texto mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós vemos uma ação de Deus dupla, um sentimento que amou e uma ação de enviar, de dar ao seu Filho para servir de salvação, de sacrifício perfeito. Então nós vemos que na ação de Deus de socorrer o mundo, ele mostrou a verdade, que Deus é amor, aleluia, que Deus ama mesmo aqueles que estão separados pelo pecado. No texto bíblico nós entendemos que éramos inimigos de Cristo e muitos de nós, em verdade, o fomos verdadeiramente, odiávamos, não queríamos nada que se chamasse de Deus ou religião ou coisas assim. Até que o amor de Deus nos alcançou pela sua palavra, conhecemos e reconhecemos a verdade de Deus. Mas que lindo o salmista dizer: o Senhor estendeu, o Senhor enviou para mim a misericórdia e a verdade. A misericórdia atinge a mim. A verdade mostra a todos quem Deus é. E ele é conhecido pelas suas ações. Não é à toa que a Bíblia Sagrada é cheia de histórias. Não é um livro com um índice que nós procuramos saber o que é Deus ou quem é Deus por uma teoria, mas nós aprendemos a verdade de Deus na Bíblia pelas suas ações. Aleluia! Enquanto nós lemos essas histórias de pessoas que lidavam com Deus, que conheciam a Deus, que oravam a Deus, como no caso de Davi, que orava a Deus e a resposta de Deus nos ensina a verdade de quem Deus é. O versículo 6 ainda também chamou a minha atenção, que diz o seguinte: eles armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Falando dos inimigos que armaram rede, armadilhas. Ou seja, há pessoas intentando o mal, seja o inimigo uma pessoa física, seja uma realidade espiritual que nós vivemos na nossa vida, nós sabemos que temos um inimigo comum, e estas armadilhas, estes inimigos, estas realidades podem abater a nossa alma. A nossa alma é o nosso sentimento, a nossa razão. E a verdade é que crente não está ileso. Há pessoas que dizem por aí que você tem que jogar para fora todo mau sentimento e etc, e não pensar em nada ruim, e nada de ruim acontece com crente, e enfim, ninguém fica triste. Eu não sei que Bíblia eles usam, porque eu não reconheço esta história na história da Bíblia, lendo todos os personagens bíblicos, aleluia, e crente inclusive lá em Paulo, não é? Pentecostais, mas que podem se entristecer por diversas razões. E Davi estava triste, a sua alma se abatia por causa das redes que os seus inimigos fizeram contra ele. Situações na vida que entristecem a alma. A alma do crente pode se entristecer. E nós não estamos ilesos, mas temos, como ele sempre o fez, confiança no Senhor. Mas ele coloca uma palavra depois, ele diz, olha, enquanto eles armaram uma rede, minha alma ficou abatida, mas cavaram uma cova diante de mim. E cova fala do quê, irmão? Sepultura. Ou seja, no momento que os meus inimigos prepararam a minha morte, então aí o que aconteceu? Eles foram que caíram. Então nós vemos aqui mais uma vez a provisão de Deus. Deus permite nós sermos abatidos, mas não aniquilados, destruídos. E penso que tem um texto de Paulo que fala assim, né? Faz essas colocações, nós somos abatidos, mas não isso, e etc. Não busquei para este devocional, mas agora me lembrei. Veja que a verdade bíblica se completa, e esta é uma realidade. Deus permite, sim,
Aleluia! É parte da vida, mas nós confiamos nele, sabemos a quem clamar, a nossa fortaleza é ele, a palavra dele, e nós, como vamos falar no próximo devocional deste próprio capítulo, nós colocamos o nosso coração e decidimos algo. Este é o assunto do próximo devocional. Mesmo que haja abatimento, mas que beleza, que quando o inimigo prepara uma cova diante de nós, quem vai cair é ele. Ou seja, Deus não permite contra a nossa vida. Aleluia. Até Jó, o diabo foi diante de Deus, pedir, dizer, ele é fiel ao Senhor porque ele tem tudo, deixa eu tirar. E Deus permitiu. E ele foi abatido. Mas o inimigo não foi permitido tirar a vida de Jó. E no momento certo, naquela provação tão terrível de Jó, a seu cativeiro foi retornado e a bênção do Senhor também. E o nome de Deus foi glorificado na vida de um homem que soube ser fiel ao Senhor nas situações mais terríveis. Mas eis este aprendizado para nós. As situações nos podem abater, mas não podem destruir, não podem tirar a nossa fé. Ninguém rouba a nossa fé. Nós a temos, está no nosso controle. Agora, se nós não cuidarmos dela, se não alimentarmos, e como é que se alimenta a fé? Na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos essas histórias, estes versículos, este texto, a nossa fé é aumentada e nós podemos praticá-la, porque ouvimos e alimentamos, graças a Deus, por mais um devocional, por mais uma palavra de Deus para o nosso coração, que alegra, que fortalece e que nos dá esta segurança no Senhor, que se os inimigos nos tentarem destruir, eles é que cairão nas suas próprias covas. Assim foi a palavra do Senhor. Mas abatidos podemos ser, mas que continuemos com a nossa segurança no Deus da misericórdia e da sua verdade. Amém.